Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja assistindo esse vídeo. E nós estamos começando mais um quadro aqui no nosso canal, TV Marques TV. E isso eu quero já agradecer a todos vocês, né, que já têm sempre nos acompanhado, né, apesar de que está novo. Aliás, o canal já é bem antigo, né, mas eu fiz uma nova edição nele e colocamos um novo nome também. E a gente está com novos quadros, né? Então, vamos parar de falar muito. Eu estou aqui com o pastor Fernando, que é da Igreja Batista, né? E a gente vai falar sobre retiro, né? Que as pessoas às vezes pensam que retiro é só para você sair da cidade, né? Na época de carnaval, sair da cidade e se divertir, né? Claro que o crente também ele se diverte, claro, né? Nós somos seres humanos, né? Então a gente também se diverte. Mas a finalidade do retiro, Fernando, é estar louvando a Deus, né? E também estar vendo a palavra de Deus, estar estudando um pouco mais da palavra de Deus. É por isso que serve o retiro, né? Já agradecer, né? É um prazer imenso estar aqui no canal, né? Compartilhando com o Marcos, nosso irmão. E assim, a gente acredita que o retiro é algo muito legal. Não é um mandamento, não é, não tem na Bíblia, que muita gente vai dizer, aqui não está na Bíblia, não sei o quê, né? Não é de Deus, não é bem assim. Então, a gente tem que entender que o retiro, ele tem várias, como é que eu posso dizer? São várias qualidades que a gente pode aproveitar do tempo de retiro. Primeira delas, uma que eu acho muito, muito legal, é o momento de comunhão. Nós vivemos em dias muito corridos. Então, a nossa semana, por si só, ela é muito corrida. Então, você não tem tempo para se relacionar com todos os irmãos da igreja. Você não tem tempo para conhecê-los, para ter contato. Então, a maioria, não é todos, mas a maioria das pessoas que congregam em uma igreja, o que acontece? O relacionamento com elas é só de culto. Então, oi, tudo bem, paz? Conheço de vista, vejo na rua. E esse tempo do retiro é um tempo onde a gente consegue se aproximar mais. Criar mais vínculo, criar mais laço, porque não tem como você congregar em um lugar onde você não se relaciona com as pessoas, né? Então entra a questão da comunhão, que é fortalecida, entra a questão que você desestressa por sair da correria do dia a dia, né? Que você aproveita, porque esse período de carnaval, então é uma correria muito grande dentro da cidade, né? É a questão de muito acidente, muito assalto, muita coisa, entendeu? Assim, então o que acontece? As igrejas, a maioria delas ou parte delas, elas se retiram para chácaras, fazendas, e lá elas têm um período como se fosse um acampamento, né? Então assim, só que o principal de tudo é o fortalecimento espiritual, é onde a gente tem séries de estudos, né? Então tem toda uma programação, tudo organizado, programações de culto de manhã e à noite, né? Com temas diferentes, geralmente os pastores trazem outros pastores para compartilhar a palavra, e assim, é um tempo muito legal. Então, visa o quê? A comunhão, visa a questão do estresse e visa a questão do principal, o espiritual, que é a necessidade maior que todos nós temos acerca de Deus. Então, assim, é muito legal, é um tempo muito precioso, um tempo muito bacana. E lembrando, como você falou no início aí, né? É um momento para que não só o conhecimento das ovelhas, vamos dizer assim, né? Com o pastor, mas também com as próprias ovelhas, né? Com os próprios participantes da igreja. Exatamente. E assim, além da comunhão entre si, a gente ainda consegue, muitas pessoas, porque é aberto para quem também não é crente, que não é cristão, evangélico como seja, então é aberto para quem quiser vir. Desde que se submeta às regras, né? Então, tipo, tem um horário para levantar, horário para dormir, horário das programações do culto, tem um período de lazer, como você falou. Então, não é uma coisa que a pessoa vai só para... Porque para muita gente, exemplo, vigília. Então, é orar a noite inteira, não tem nada outra coisa. Não é assim, é um tempo de comunhão, de busca de Deus, de fortalecimento espiritual. Então, assim, é a comunhão, tanto com pessoas, amigos, que não conheciam a igreja, que começam a entender, porque a maior parte das pessoas, elas têm uma mentalidade formada acerca da igreja evangélica, não por aquilo que elas conhecem, de experiência, mas por aquilo que ela ouvia falar de outras pessoas. Então, assim, nosso mal é porque a gente generaliza tudo, né? Então, não, porque tem um crente que fez uma coisa errada, todo crente não presta. Só que, para a gente entender o negócio, todas as áreas, nós vamos ter pessoas que são falhas. Você vai pegar um exemplo, um advogado, vai ter advogado que é mau caráter e que não é. Policial, vai ter policial que é mau caráter e que não é. Então eu não posso generalizar tudo. Eu preciso procurar conhecer e eu entender se realmente aquilo é ou se não é. Pior que isso acaba sendo uma desculpa para muita gente
para não estar na igreja, né? E eu não estou falando só da igreja evangélica, até mesmo todo mundo, né? Ah, não, eu sou católico, não, aonde você quiser, mas desde que você vá, desde que você frequente a igreja, desde que você realmente tenha aquele hábito de buscar a Deus por meio da palavra, por meio da oração. Então, assim, só que as pessoas não têm. Então, por experiências dos outros, elas não vão. Então, essa questão do retiro, ela abre um espaço para que ela entenda que a igreja é um local diferente. Obviamente, nós somos pecadores, eu sou pastor, tenho meus defeitos, todos nós temos, né? E não é que o que muita gente prega que as igrejas é lugar de gente santa, perfeita, que quer ser melhor do que os outros. Isso é um absurdo, isso é errado. Nós estamos lutando contra o pecado, tentando ser pessoas diferentes. Mas o fato de eu tentar ser diferente não significa que eu estou tentando ser melhor do que você. E esse é o problema, porque as pessoas elas querem obrigar os outros a ser uma coisa que nem mesmo elas são. E aí é onde Jesus entra contra os fariseus, né? Porque eles falavam uma coisa que eles não viviam. Então, assim, a igreja é um local onde tem pessoas que estão sendo tratadas e aperfeiçoadas, pessoas que entenderam a mensagem de Cristo e estão tentando viver uma vida em conformidade com a vontade dele. Então, assim, esse retiro é muito legal. É um tempo muito precioso, é um tempo de amadurecimento, tanto para essa questão do entendimento do que é a igreja, do que é evangelho, do que é ser um cristão. O retiro você pode fazer qualquer tempo, no caso você, tipo assim, você como é o pastor da igreja, aí você fala, olha, vamos fazer um retiro para a gente poder estar conversando um pouco mais, ou então às vezes até um estudo que você tem da igreja, né, que às vezes na própria igreja, assim, no dia a dia não dá para as pessoas estar participando desse estudo. Mas com o retiro, daí que a pessoa é o seguinte, ela pensa assim, não, vou para o retiro, vou ter vou ter mais um tempo, e aí aonde o pastor fala, né, que vai fazer o estudo justamente para abranger a maior parte da igreja. Exatamente. Então, o que acontece? Geralmente, né, sobre essa questão do período, então, geralmente acontece retiro, carnaval, na Semana Santa. Então, dependendo da igreja, a igreja toda faz no carnaval, no período de Semana Santa é só os jovens da igreja. Aí tem gente que gosta de fazer na questão do final de semana, na questão do final de semana de julho, que é férias, ou então quando pega algum feriado emendado. Então, não tem uma data certa. É um período que fique favorável, que fique acessível a todos, né? E que o propósito é esse, né? É o quê? É a edificação, é o crescimento espiritual, tanto espiritual quanto da questão relacional, né, de comunhão entre a igreja. Eu acredito que isso é muito importante. E para a gente ainda continuar dentro do assunto do retiro, Fernando, a importância de não só, como você falou, né, a importância não só do evangélico, né, mas também as pessoas, tipo assim, eu sou evangélico, mas a minha família não é evangélica. Aí, no caso, eu posso também estar levando a minha família, que lá, de repente, quem sabe... Porque, na verdade, gente, quando a gente é evangélico, o que a gente quer é que toda a família da gente seja evangélica. Por quê? Porque a gente conhece a palavra, a gente conhece Jesus Cristo, como ele falou, a gente não é santo, mas a gente está procurando e seguir na palavra de Deus, porque a partir do momento que você pega a palavra de Deus, né, e aí você vai ler, que você conhece, que você sabe interpretar a palavra... Aí você vê que no mundo que você vivia é um mundo totalmente diferente, é um mundo que não te dá nada. Inclusive muita gente vive no vazio porque vive no mundo, né? Mas quando a partir do momento que você passa a vir para a igreja, né, que você começa a conhecer a palavra, que quando você começa a conhecer a Jesus Cristo, você vê que é totalmente diferente. Então é por isso que a gente quer também que a nossa família também seja evangélica. Exatamente. O grande problema hoje que eu vejo é porque as pessoas elas querem obrigar as pessoas a ir para a igreja. Entenda uma coisa. A pessoa ela tem que entender a palavra de Deus. Não adianta a pessoa vir para a igreja só por obrigação. Obviamente, a igreja é fundamental no desenvolvimento espiritual, no crescimento, no amadurecimento. É um fato. Mas assim, às vezes a pessoa pensa, não, tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Não. Isso que o Marcos falou é interessante porque assim, a ideia é o quê? É que as pessoas entendam e tenham uma experiência relacionada a isso, ao que é o contexto da igreja, o que funciona, o porquê disso, para que eu preciso? São perguntas que nós precisamos nos questionar. Exemplo, será que Deus existe? Né? Por que Jesus morreu na cruz por mim? Por que eu preciso crer nisso? As pessoas elas preferem pegar a opinião dos outros, mas elas que não conseguem satisfazer isso,
e tentar viver naquilo que elas querem. Então essa ideia de quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida ao Senhor e entendemos a mensagem, significa, eu gosto de comparar tipo assim, você assistiu um filme e aquele filme mexeu muito com você. E a tua ideia é o quê? Você começa a falar daquele filme para todo mundo, porque você quer que os outros assistam e sejam impactados da mesma forma que você foi. Assim é o Evangelho. Quando nós tivemos uma experiência com o Senhor e fomos impactados por Ele de fato, o nosso desejo é que as outras pessoas entendam. E infelizmente algumas pessoas fazem isso de uma forma errada, querendo obrigar, querendo não sei o quê. E ao invés de trazer as pessoas, elas acabam afastando as pessoas, não da igreja em si, mas do próprio Deus, né? Aí a pessoa vai dizer, ah não, mas eu adoro Deus do meu jeito, eu adoro do jeito que eu quiser. Só que não é simples assim. Nós precisamos entender que Deus é um Deus real, um Deus que existe. E Ele tem um jeito que Ele quer ser adorado. Tem um jeito que Ele quer ser amado. Não é do meu jeito, é do jeito dele, né? Então assim, é interessante a gente pensar quando a gente fala sobre Abel e Caim, no livro de Gênesis, e você vai ver que os dois ofereceram sacrifício ao Senhor. Mas o Senhor escolheu um, porque era aquele que agradava, e rejeitou o outro. Então por quê? Porque o outro ofereceu do jeito que ele queria. Então Deus não quer o que a gente quer, Deus quer do jeito que Ele quer. Ah, mas se eu não quiser, Deus não vai obrigar ninguém. Aí é cada um com si, cada um presta conta com Deus no dia que Ele voltar. Ah, mas eu não acredito. Cada um. Agora a gente precisa aprender a respeitar as opiniões, a gente precisa aprender a respeitar as religiões, cada um faz o que quer, entendeu? Nós precisamos pregar a palavra para quem quer ouvir, entendeu? Aqueles que realmente querem conhecer, querem entender. Um negócio que a gente vive num mundo que todo mundo tem uma opinião formada, ninguém aceita a opinião de ninguém, todo mundo é crítico e não sei o que, irmãos, a gente precisa entender isso. Então, o que a gente está falando, o retiro é um tempo diferente, onde você não vai armado, onde você vai para ouvir, para conhecer. E na igreja também, né? Então, essa a ideia, que a gente procure uma igreja que verdadeiramente pregue a palavra como ela é, que não distorça, que não faça nada para tentar maquiar para trazer as pessoas. Você não tem que vir por outra coisa, você precisa vir para a igreja por causa de Deus. Deus está mais interessado na tua alma do que com as tuas necessidades. Mateus 6,33 vai dizer, porque, portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. Então, Deus quer trabalhar na nossa vida, né? Ah, mas eu não acredito. Cada um. Entendeu? Então, esse tempo de retiro é muito legal, é muito especial, é um tempo muito bacana. Hoje em dia, muitas igrejas não aderem mais isso. É igual a gente está falando, cada um faz do jeito que achar melhor, né? Nós aqui da Igreja Batista Independente, a gente tem essa prática, a gente acredita que isso é muito especial, é uma visão que a gente tem aqui da igreja e Deus tem abençoado muita gente em cima disso. A gente vê também, Fernando, que aqui na igreja, né, é uma relação de família, que eu acho que deveria ser com todas as igrejas. Porque a gente não está falando aqui de nenhuma igreja, mas a gente vê assim, nas outras igrejas, que não tem esse relacionamento, que aqui a gente chega, a gente abraça, a gente brinca, na hora de brincar, né? Na hora do culto é todo mundo sério, todo mundo ali concentrado na palavra para poder entender. Porque quando se vem para a igreja, né, a gente vem buscar a palavra de Deus, a gente vem para ouvir o que Deus tem para a gente, né? Na verdade, nem todo mundo é assim, né? Tem gente que vai para a igreja para ouvir aquilo que ele quer ouvir. Mas aquele que é crente de verdade, que crê na palavra, né, e crê em Jesus Cristo, ele vem para ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Porque, gente, fazendo uma comparação aqui, eu comparo Jesus Cristo como nossos pais, no caso, né? Quando você erra, nossos pais eles dão um corretivo. Jesus Cristo é do mesmo jeito. Então, o pai da gente, quando ele vai dar um conselho para a gente, ele quer que a gente ouça aquilo que ele está falando pra gente. Então, sim, Jesus Cristo também é assim, ele quer que você ouça, porque você é filho dele, você é uma criatura dele. Então, ele quer que você ouça aquilo que ele tem para te transmitir. A gente vê assim, a questão desse entendimento. Então, muitas pessoas, elas não conseguem se relacionar dentro da igreja, mas é pela mentalidade que elas têm da igreja, que a igreja não é um local para se buscar Deus, ou comunhão com as pessoas, é para se buscar bênçãos, necessidades. Então, assim, muita gente vai e não está preocupado com quem está do lado. A gente já viu experiências de pessoas que chegou e falou para o pastor, não foi para mim, né? Olha, eu vou congregar aqui, mas eu não quero saber de pastor na minha casa, não quero saber de crente nenhum na minha casa, eu só quero vir para a igreja e pronto. Então, assim, há uma necessidade de nós nos relacionarmos com os irmãos. Como a gente está falando, todo mundo tem defeito, todo mundo é falho, né? Sempre tem aqueles, em todo lugar vai ter, né, gente meio torto, aquela coisa toda, mas
a questão é, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. O entendimento da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, a partir do que eu vou entendendo, aprendendo e conhecendo, e aí eu vou analisando. E Deus vai trabalhando aquilo dentro de mim. Entendeu? Então, assim, é por isso que a gente tem que zelar para uma igreja que zele pela palavra, para uma igreja que zele por princípios, para uma igreja que não queira fazer de qualquer coisa para atrair a atenção das pessoas. Porque uma pessoa que vem para a igreja por causa de um atrativo que não seja o próprio Deus, ela vai vir enquanto tiver alguém oferecendo algo. Depois que ninguém oferecer mais nada, ela não vai vir mais. Uma pessoa que vem para a igreja por causa de Deus, ela vai vir, independente do que ela estiver passando. Ela vai continuar firme, porque a motivação dela vir para a igreja não é um namoro, não é um relacionamento, não é dinheiro, não é necessidade, é o próprio Deus. Então nós precisamos entender isso e guardar isso no nosso coração e buscar ao Senhor, Só adiantando para vocês que a gente vai ter uma nova entrevista aqui com o Fernando sobre um outro assunto que a gente vai falar sobre o dízimo, né, Fernando? Há muitas vezes as pessoas, elas dizem que pagam, na verdade a gente não paga, né? Não. É pagar, você não tem que pagar o dízimo. Na verdade é a 10ª parte, né, ou 10%, é o quê? É instituído pela questão da manutenção. Algumas pessoas têm grandes brigas na internet, né, questão de linhas teológicas de que o dízimo existe, que não existe, que não sei o quê, e as pessoas ficam lutando para provar quem está certo e quem não está, e eu dou ou não dou. Eu acredito assim, o meu dízimo, ele demonstra gratidão por aquilo, não por aquilo que eu quero que Deus faça, mas por aquilo que Ele fez. Se eu estou dando a 10ª parte de algo, é porque Deus me deu primeiro. Então eu estou tirando a 10ª parte daquilo que Ele me deu, como gratidão. Obviamente a gente vê muitos pastores, falsos profetas, pessoas que enrolam as pessoas, né? Isso tem em todos os lugares, todos os países. Jesus já havia falado sobre isso. Pois é, pessoal, isso que o Fernando falou é o assunto do próximo vídeo que a gente vai estar fazendo aqui, que é sobre o dízimo, né? E eu vou agradecer o Fernando por ele já estar aqui, né, participando do nosso canal. E lembrando que o nome do canal é TV Marx TV, tá? Você pode pesquisar aí no YouTube que você vai achar, se você se interessar por esse assunto. Fernando, muito obrigado por você estar participando aqui desse canal. Eu agradeço, né? Agradeço a todos que estão vindo. De já quero convidar a todos, né, a fazer uma visita pra gente aqui, Igreja Batista Independente, aqui no Catumbi, próximo ao Léo Construções, Rua 3, aqui em Balsas, né, no Maranhão. Você será muito bem-vindo e que Deus abençoe a todos nós, que nós possamos continuar crescendo na graça, na sabedoria e no conhecimento do Senhor, que é o que de fato importa. Muito obrigado. Certinho, obrigado. E já pedi para você, né, para você dar um likezinho aqui no nosso vídeo para dar aí uma ajudazinha no nosso canal. A gente agradece muito a vocês que estão sempre aí curtindo o nosso canal. Vocês sempre dando esse like, vai ajudar a gente e uma ajuda muito importante. Muito obrigado a vocês. Até mais. Oxi. 3, 2, 1. Eu pensei, não, ele é novo no negócio, né? Vou botar esse seu meio de gravação. Tá bom. Vamos lá. Olá pessoal, estamos começando mais um quadro aqui do canal. Deixa eu olhar para ali, que eu tô olhando bem para aqui para mim. Olá pessoal, estamos começando mais um quadro aqui do canal, aqui no YouTube. Só de início, só falando para vocês que na verdade a intenção desse quadro não é a gente ganhar, não é, como é que diz? Arrecadar? Arrecadar fundos. Na verdade as pessoas fazem para isso, né? 3, 2, 1.